Legal, então nessa aula agora a gente vai falar sobre funções, né? A gente já viu um pouquinho de funções nas aulas passadas, eu tive que usar funções, né, para poder explicar alguns outros conceitos que a gente viu, como eventos e tudo mais. Então essa aula vai ser relativamente simples. E mais pra frente a gente vai fazer um exercício que a gente vai usar bastante função, né? A gente vai usar função de novo, digamos assim. A gente sempre tem que usar função, na verdade, né? Então essa aula vai ser mais ou menos bastante simples, mas eu quero apresentar o conceito um pouco mais destrinchado para você entender o que você pode fazer com funções, beleza? Então vamos lá. Primeiro aqui uma definiçãozinha, né? Tá falando aqui que uma função é um bloco de código que executa uma tarefa, uma rotina, né? Então quando a gente fala rotina, né, é algo que pode ser reexecutado, é um termo da área de programação, tá? Mas geralmente a pessoa... o que eu tenho mais visto é as pessoas usarem o termo função mesmo. Não se fala muito rotina. Vou fazer uma rotina aqui agora. Fala função mesmo, tá? A função geralmente recebe um valor, esse valor é chamado de argumento, tá? E geralmente também o motivo de você usar uma função para algo é para transformar esse valor e aí retornar esse valor transformado. Então, basicamente esse é o conceito básico, né? Então, eu fiz um diagraminha aqui. Se a gente for olhar ele aqui, basicamente é o seguinte, ó. Essa aqui seria uma ideia de uma função, né? É uma função, um exemplo, né? Então, function, a gente começa sempre com a palavra function, né? Essa é a sintaxe. Você pode dar um nome para a sua função, tá? Então, você pode falar meu nome, ou minha função, ou, sei lá, calcula... frete, qualquer coisa que você quiser, qualquer nome, ou você pode simplesmente omitir o nome, só escrever function e abrir e fechar o parênteses, e aí você estaria criando uma função anônima, tá? E aí, então, você passa os argumentos. Você pode passar quantos argumentos você quiser em uma função, tá? Aqui eu coloquei só 2, por exemplo, e esse argumento é o quê? Vou continuar no exemplo aqui, calcula frete. Vamos supor que o frete, então, sei lá, peso vezes... um valor X. Então o argumento número 1 seria peso e o segundo argumento seria o valor que multiplica a cada quilo, por exemplo. Então seria R$5, sei lá. Beleza. Então alguém vai inserir em algum momento na sua interface, seja numa caixa de texto, alguma coisa, ou marcar uma checkbox, ela vai inserir esses dois argumentos. A pessoa, o usuário, vai te fornecer esses dois dados. Geralmente é assim que acontece quando a gente está trabalhando funções para websites e funcionalidades que tem a ver com interface, tá? Mas função pode ser usada para qualquer coisa dentro de um projeto, dentro de programação. Eu estou dando um exemplo de interface, tá? E aí o que vai acontecer? Você abre e fecha chaves, desculpa. E aí dentro das chaves é onde você manipula esses dados que foram informados pelo usuário, tá? Então se o usuário informou que o pacote pesa 3 quilos e a gente sabe que o valor é R$5 por quilo, que é o argumento 2, aqui dentro, mudando um pouco aqui, que está somando, né? No nosso caso seria return, é uma coisa que a gente está mandando o código nosso fazer, retornar o resultado, né? A gente faria, então, o argumento 1 vezes argumento 2. Então seria 3 vezes 5, que retornaria 15 para a gente, beleza? Isso é uma lógica de como usar uma função para algo que a gente usaria numa interface, por exemplo, tá? Isso é um jeito de declarar uma função, tá? Essa primeira linha aqui. E essa segunda linha aqui também é uma função, só que é uma sintaxe, né? Uma notação ou sintaxe, né? Mas contemporânea, é a partir da versão ES6 do JavaScript, tá? É chamada de arrow function, ou função de seta, talvez, ou de flecha, se for traduzir literalmente, né? Porque usa esse símbolo aqui, ó. A lógica é que você armazena numa variável, tá? Aqui no caso uma constante, poderia ser num let também, ou num var até. E aí é a mesma lógica, só que você muda a sintaxe. Então aqui tem um igual, ao invés de você colocar direto o nome e parênteses, você omite a palavra function, você não precisa mais dela, né? Mas você precisa declarar uma variável. E aqui então, argumento 1, argumento 2, e aí você tem que passar a setinha, né? A arrow function, por isso que chama arrow function. Você também vai achar fetch arrow function, se você for procurar na internet, a mesma coisa, tá?
E aí dentro das chaves, então, o que você quer que aconteça com aquele dado que foi fornecido aqui nos argumentos, tá? Eu coloquei aqui a palavra parâmetros porque o que você define, por exemplo, peso e valor são parâmetros. E o que a pessoa informa, 5 e 3, por exemplo, 3 quilos e 5 reais, seriam os argumentos, tá? É mais ou menos, ou é o contrário, se não me engano. Deixa eu ver aqui no diagraminha que eu fiz, olha só. Eu fiz esse diagraminha aqui como outro exemplo, tá? Então imagina que a gente tem uma função, ela é uma fábrica de fazer coisas. Você insere os dados iniciais e ela te retorna alguma coisa construída a partir daqueles dados, tá? Então, argumentos e parâmetros é o que é requerido, que eu acabei de falar. Então tá, aqui está explicando melhor. Parâmetros é o quê? É as coisas que a gente define. Tamanho, aqui no caso seria uma função para fazer um pedido de cappuccino, né? Tava até esquecendo de falar o que é o exemplo, tá? Então aqui na nossa função de pedido de cappuccino, a gente tem o quê? A gente precisa saber o tamanho do cappuccino, se vai leite, se vai chocolate, se vai chantilly, porque algumas pessoas não gostam de algum desses ingredientes. Embora leite quase que deveria ser obrigatório, senão não é um cappuccino, né? Mas, enfim. Tá, então parâmetro é o que você como programador, você como front-ender, você define, tá? As coisas que são necessárias para aquela função acontecer. E argumentos é o que, teoricamente, o nosso usuário informa, tá? Então essa é a definição de cada coisa. Parâmetro é o título, o tópico, né? A coisa que você precisa na sua função, que você como programador define. E argumento é o que é informado. Beleza. Aí aqui, ó... a gente tem os argumentos. Grande, aqui, se a pessoa quer ou não quer, aí a gente já trabalha. Lembra na nossa aula de dados primitivos que a gente tinha o dado booleano, true ou false? Então aqui, nesse caso, é sim ou não. Então é um dado booleano. Então você não precisa colocar o argumento sim, não. Você coloca true ou false, que é o jeito mais correto de se fazer isso numa função onde você precisa só... verificar se é ou se não é, tá? Beleza. Então essa aqui seria o começo, tá? E aí dentro da função, então, quando a pessoa passa esses valores lá dentro daquele parênteses, né? Dentro da função, então, é que tudo acontece. E aí vem, a gente pode definir várias tarefas, é isso que é chamado de rotina da função, tá? A gente pode definir várias tarefas dentro dessa função. Então, por exemplo, a gente poderia pegar tarefa 1 dentro da nossa função. Verifica o tamanho do cappuccino, que aí a pessoa informou que é grande. Beleza. Tarefa 2. Verifica os ingredientes que serão adicionados. Aí a gente vê aqui que estão leite, chocolate e chantilly é false. Então aqui eu meio que todos menos chantilly, tá? Tarefa 3. Coloca tudo num layout e retorna o pedido final no formato desejado. Então percebe que essa última tarefa aqui ela já é algo um pouco diferente das duas primeiras, que a gente só está verificando o que foi feito, mas na última tarefa a gente manda isso renderizar na tela. Então uma função ela pode ser usada para várias coisas, tá? Eu poderia colocar aqui ainda outras tarefas, que é somar, multiplicar. Eu posso colocar o que eu quiser dentro de uma função. E aí tem algumas boas práticas que... Quando você entra num nível de programação front-end mais complexa mesmo, aí o ideal é você subdividir em outras funções para não ficar uma função gigantesca, cheia de coisa e tal. Tem os padrões, né? Mas para funções de tarefas assim relativamente simples, esse exemplo aqui é um exemplo legal, tá? E aí então você tem o return, né? O que essa função retorna. E aí, como eu falei assim, ó, coloca tudo num layout e retorna o pedido final. Eu posso falar então, ó, aí você vai na interface, busca a div tal, coloca tudo dentro dela, que ela vai ter essa formatação e tudo bonitinho, e retorna o pedido assim. E aí, se a gente estiver imaginando um aplicativo ou até mesmo um website onde a pessoa pode acessar esse site, fazer um pedido qualquer, não necessariamente cappuccino, tá? A pessoa então veria o pedido dela sendo montadinho num layout lá no website, beleza? Então esse é um exemplo de função, tá? E só para a gente finalizar essa aula, né, sobre funções, que eu falei que ia ser simples, mas acho que já até teve bastante teoria, né? Vamos fazer só um pouquinho de prática, tá? Porque, como eu disse, a gente já viu alguma coisa nas outras aulas, então acho que não é muito necessário fazer um exercício muito grande aqui. Então, eu vou fazer um exercício muito simples aqui, tá?
eu criei um arquivo novo aqui, esse index, eu aproveitei ele da aula passada. Deixa eu só ver aqui. Na nossa aula passada estava escrito Code Designers aqui, tinha uma listona, né, de boxes. Eu só limpei aquele arquivo, fiz um arquivo novo com uma box vazia, tá? Então aqui é o seguinte, ó. Eu estou selecionando a nossa div aqui, myBox, né, dentro da nossa tag de script aqui. Então aqui é JavaScript, aqui é HTML, certo? E tem um pouquinho de style aqui para estilizar aquela caixinha. Beleza. Olha só. Eu posso fazer uma função do jeito que eu falei ali, tá? Eu posso fazer assim, ó, function myInfo, sei lá, seja qualquer informação que a gente queira passar dentro daquela caixa, tá? Então eu posso falar que vai ser x, o primeiro argumento, e y, por exemplo. Posso colocar até um terceiro argumento, z, tá? E aí eu posso simplesmente falar assim, ó, eu vou falar que x... Eu vou falar assim, ó, myBox vai fazer um append. Um append é o quê? É acrescentar a essa div aqui. Então aqui dentro eu vou acrescentar o resultado da expressão que eu vou criar agora, tá? E aí eu vou criar a expressão. Por enquanto, eu vou deixar vazio porque eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer essa expressão armazenada numa variável, tá? Para eu não ter que escrever aqui dentro, vai ficar meio esquisito de visualizar. Então, eu vou colocar aqui, ó, myCalc, meu cálculo, né? É uma variável, então eu vou colocar var myCalc é igual. E aí eu vou simplesmente falar assim, ó, x mais y mais z, tá? E aí, basicamente, eu vou chamar myCalc aqui. Então, o resultado disso aqui, tá? Eu vou passar aqui dentro. E aí, então, o nosso myBox vai jogar aqui dentro da nossa div, tá? O que é x, y, z? Agora a gente faz isso, tá? Então, fora aqui da função, ou seja, vou usar essa função aqui agora que eu criei, tá? Eu vou pegar agora, vou falar assim que myInfo. E aí agora, então, eu passo os meus... Eu sempre esqueço, é parâmetro ou argumento? Argumento. Tá, eu vou passar os meus argumentos agora. Bom, eu sempre esqueço mesmo, desde sempre, tá? Então eu vou passar os meus argumentos e eu vou falar que o meu x é 5. Vou falar que o meu y, e aí eu preciso colocar uma vírgula para falar que eu estou indo para o meu segundo parâmetro, tá? E o que acontece? Ele sempre vai respeitar essa ordem. O primeiro valor que você colocar aqui, na primeira vírgula, no primeiro item, né, vai ser respectivo a x e assim por diante, tá? Se você tiver 10 parâmetros aqui, você vai ter que saber essa ordem. Se você quiser pular algum parâmetro, você pode deixar assim vazio, colocar uma string vazia, ou você pode, melhor ainda, só colocar null, tá? Beleza. O meu y vai ser 4 e o meu z vai ser 10, sei lá, tá? Pode colocar espaço, pode deixar sem espaço, tanto faz aqui, tá? Mas eu vou deixar sem espaço. Beleza. E vou colocar um ponto e vírgula aqui agora. Como eu não estou passando, não estou executando essa função aqui, nenhum evento de clique ou alguma coisa, ela vai executar assim que eu der refresh na página, tá? Então vamos lá ver se funcionou. 5 mais 4 vai dar 9, mais 10 vai dar 19, então deve aparecer o número 19 dentro da nossa box, tá? Um exemplo simples, só para você ver, então. E aí está o nosso 19 dentro da caixa. O que aconteceu aqui, então? Eu, como usuário, né? Aqui eu estou fazendo direto no código, mas se fosse na nossa interface, a gente poderia criar 3 campos lá de texto, por exemplo, né, para a pessoa passar esses valores aqui. E aí eu, como usuário, então, o que eu estou fazendo? Eu estou inserindo os valores 5, 4 e 10 que entram aqui em cada uma dessas itens. É como se eles entrassem dentro da função. É assim que eu gosto de imaginar, né? Quando eles entram ali naquele parênteses, eles estão entrando dentro da função. E aí a função, então, processa esses valores, faz qualquer coisa que eu estiver pedindo aqui, tá? Eu poderia, por exemplo, passar strings também. E aí a gente sabe que elas vão concatenar, né? A gente já viu isso numa aula passada. Então eu poderia passar Brunão. E aí eu poderia colocar um espaço aqui, né? Code Designers.
E aí um último, front-end. Se eu salvar aqui agora, ele vai calcular, né, entre aspas, né, ele vai juntar esses valores e ele vai me retornar essa string. Ficou até sem formatação aqui, quebrou um pouquinho o layout aqui, mas é isso, né? É isso o que a gente acabou fazendo e esses dados então foram concatenados. Até faltou um espaço ali depois do front-end. Brunão, Co-Designers Front-End. Bom, é isso. Essa é a nossa aula sobre funções. Eu sei que foi um exemplo relativamente simples e também a gente fez algumas coisinhas até um pouquinho complexas nas aulas passadas e a gente vai ter um exercício que a gente vai fazer isso de uma maneira funcional, que você vai ver isso na prática, como você usaria num projeto final. Beleza? Bom, então é isso. Espero que você tenha curtido a aula sobre funções e eu te vejo na próxima aula.